Opa, tudo bem? Eu sou o Pepo e vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Lockpick Skills. Dessa vez aula 3, como eu já disse na segunda e na primeira aula, essa aqui vai ser a aula de anatomia de cadeados e fechaduras. Beleza? É uma aula assim que vai ser bem interessante, a gente vai conseguir entender como que o sistema, digamos assim, de um mecanismo de uma fechadura funciona para a gente depois atacar, tá? Primeiro de tudo, eu quero dizer que existem milhares de milhões de tipos diferentes de cadeados, como vocês podem ver aqui nessa simples imagem aqui que eu coletei do Google, que eu pesquisei lá, eu coloquei locks, que seria fechaduras em inglês, e me retornou tudo isso aqui, cara, de tipo de fechadura diferente. E é isso que a gente vai que vocês devem comentar comigo, com o Bruno, com o Lucas, quando a gente, quando chegar na sexta aula, vocês devem dizer se vocês querem mais, porque olha só a quantidade de coisa que tem aí que a gente pode explorar, né? E, mas por enquanto, a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, por enquanto, esse aqui e esse aqui, também conhecido como os cadeados comuns, ou pin tumbler locks. Como assim pin tumbler locks? Uma tradução não literal seria fechadura de pinos. Simplesmente isso. Porque não tem exatamente uma tradução correta ao pé da letra. Então eu dei uma ajeitada e cheguei no resultado fechadura de pinos. Aqui, como nós podemos ver, temos um raio-x, né? Como eu coloquei aqui, X-ray, nesse gifzinho aqui na lateral, mostrando uma chave sendo introduzida numa fechadura. Eu já quero dizer que o mecanismo que está nas fechaduras e nos cadeados comuns, né, nos de pinos, são sempre iguais. A única coisa que vai diferenciar é que no cadeado você vai ter como segurar o objeto na mão e na fechadura vai ficar na porta, né? Ahn, Como vocês podem ver aqui nesse GIF, ao ser inserida essa chave, esses negocinhos vermelhos que são pinos, eles que antes, por exemplo, agora estão todos desalinhados, eles vão sendo alinhados aqui e ficam todos nessa única linha. E esses azuis aqui eles servem meio que para segurar os vermelhos. Então é assim que funciona quando você coloca uma chave numa fechadura. O que você está fazendo é que após você colocar a chave, você vai ouvir uns estalozinhos, como você já deve ter percebido. Aí esses estalos são justamente os pinos sendo levantados por esses valezinhos que tem aqui na chave. Esse vale, esse vale, esse vale, esse vale. E esses vales fazem com que cada pino desse fique na altura que ele deve estar para que o mecanismo se acione. Tá? Isso é como se fosse uma biometria, uma digital das fechaduras, que vai fazer com que ela só seja possível de ser aberta utilizando uma chave única. Não, praticamente não existe nenhuma fechadura com uma chave que seja no mundo igual a que ela foi projetada para receber. A menos que você vá no chaveiro e peça pro cara fabricar outra igual. Mas fora isso não existe. E o que a gente vai conseguir fazer no nosso curso é justamente burlar a necessidade de colocar uma chave para a gente fazer esse alinhamento dos pinos e a gente consiga girar e ativar o mecanismo. Beleza? Agora vamos dissecar como que esse mecanismo funciona em si. A gente teve uma visão meio que superficial no slide anterior, naquele GIF. Aqui nós podemos ver o seguinte: vamos do que tem mais para fora, vamos indo para o que está mais para dentro. Primeiramente, essa coisa verde aqui, isso aqui, que é onde fica todo o mecanismo, é chamado de corpo ou casca, sei lá como você preferir chamar, eu prefiro chamar de corpo. A segunda coisa que está aqui mais para fora é essa partezinha amarela aqui, que seria o cilindro. Esse cilindro é o que ele vai conter o caminho da chave, que é o local onde a gente insere a chave,
é o buraco que a gente coloca a chave, tá? Então o cilindro contém o caminho da chave, que é onde a gente encaixa a chave. Dentro dele a gente pode ver que tem esse meio que esse triângulozinho aqui, esse meio triângulo retângulo que vai daqui até ali, essa partezinha inteira aqui, que você já deve ter notado que nos cadeados e fechadores tem. A função deles é segurar os pinos de chave. Os pinos de chave eles têm tamanhos diferentes e todos ficam apoiados nessa partezinha aqui que eu mencionei, nesse triângulozinho que não tem um nome específico, para que eles justamente quando, sei lá, um cadeado fique de cabeça para baixo, eles não caiam e você acabe tendo seu cadeado todo desmontado pela ação da gravidade, né? Então, os pinos aqui da chave eles têm tamanhos diferentes, como dá para perceber. Em cima deles nós temos os pinos guia. Não é essa a tradução literal, mas é o melhor que eu pude fazer, pinos guia. Que eles também têm tamanhos diferentes para corresponder com o tamanho desses pinos da chave, né? Como vocês podem ver, a altura no final são iguais, porém a parte de baixo que é diferente para coincidir com os de baixo. Em cima deles nós temos aqui essas molas, que é mola mesmo, não tem outro nome. Aqui, nesse onde ficam as molas, é chamado de espaço para os pinos. Não é essa, de fato, não é essa tradução. Muito longe disso, mas é o melhor que eu pude fazer para fazer uma tradução interessante. É um espaço, digamos que a casinha que onde cada pino vai ficar, né? Então tem aqui as molas que ficam aqui dentro e consequentemente posteriormente os pinos também. O que acontece aqui? Nessa casa aqui existe a divisão entre todos esses espaços das molas e aqui temos o cilindro. Nessa divisão entre essas duas coisas existe a linha de alinhamento. Sim, é bem redundante esse nome, mas é basicamente isso, é a linha de alinhamento. O que acontece? Quando a gente coloca a chave, como nós podemos ver aqui no slide anterior, a linha de alinhamento está bem aqui, nessa linha aqui que eu estou apontando agora. Não dá para ver ela direito, mas é essa daqui. Que quando você coloca a chave e os pinos vermelhos eles ficam na altura que eles devem, consequentemente os azuis também vão ficar na altura que eles devem, e vai coincidir o final dos pinos vermelhos e início dos azuis com a linha de alinhamento, bem aqui. Então, quando a gente insere uma chave, o objetivo, caso seja a chave correta, vai fazer com que eles fiquem na linha de alinhamento, a divisão entre o azul e o vermelho, e a gente assim consiga girar e ativar o mecanismo. Aqui nós temos meio que um diagramazinho mostrando o que acontece quando a gente coloca uma chave certa e uma chave errada. Aqui, primeiramente, nós temos um mecanismo sem nenhuma movimentação. Aqui do lado nós temos uma chave errada que foi inserida. Como vocês podem ver, após essa chave ser inserida, alguns pinos azuis, como por exemplo esse primeiro aqui, basicamente só ele, talvez esse terceiro aqui, ficaram na altura que eles devem, na altura da linha de alinhamento, essa daqui. Dá pra ver um pouquinho porque ela tá numa cor mais escurinha aqui, mas os outros não estão. Então, se você coloca uma chave errada numa fechadura, o que acontece é que você não consegue girar. E é o que acontece aqui. Se você tentar girar o cilindro, o que vai acontecer é que o cilindro não vai conseguir girar por conta que esse azul, esse vermelho e esse azul de novo, eles estão atrapalhando a linha de alinhamento a fazer com que os pinos consigam ficar alinhados da maneira que eles devem e consigam passar. Beleza? Aqui na terceira imagem nós temos a chave correta sendo inserida. Como nós podemos ver, após ela ser inserida, todos os pinos ficam vermelhos, que tinham tamanhos diferentes, estão na linha de alinhamento. Como vocês podem ver, essa linhazinha meio pretinha aqui dá pra ver assim de leve. E, consequentemente, quando a gente está com eles todos alinhados, a gente gira. Os pinos aqui que estão, os pinos guia, eles ficam segurados pelo cilindro, que a gente vai girar e eles vão ficar aqui presos aqui em cima, não vão conseguir descer.
E os pinos da chave eles vão ficar em cima da chave, vão ficar meio que apoiados nela até a gente girar de volta para essa posição inicial e tirar a chave, que eles vão cair nesse triângulozinho daqui, né? Dito isso, a gente explicou aqui todo o mecanismo, a gente já dissecou todo o mistério. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de pinos e cilindros. Como assim tipos de pinos e cilindros? Hoje em dia, como esse mecanismo aqui é muito simples de burlar, foram criados vários tipos de pinos e cilindros, tanto pinos guia quanto pinos da chave, para justamente dificultar a ação do lockpicker e também atrapalhar se a pessoa for tentar conseguir de alguma maneira colocar uma chave errada na fechadura e fazer com que ela gire, tá? Então existem uns 6 ou 7 tipos diferentes, porém eu só listei aqui os três pinos que são basicamente só os que são utilizados, porque os outros seguem os mesmos princípios desses. Que seriam os três pinos? Seriam o comum, que é o que a gente vai encontrar. Esse daqui que ele simplesmente não tem nada especial, é simplesmente um negocinho de metal e pronto. Que é o que a gente está vendo nessa imagem aqui. Temos o serrilhado. Lembrando que o nome está em inglês, mas eu resolvi traduzir aqui. Ele é igual a esse pino, sendo que ele possui meio que uns dentinhos, meio que uns valezinhos e uns dentinhos nele. E nós temos o pino em formato de carretel, esse aqui, que realmente tem um formato bem semelhante, é um carretel de linha, que ele tem esse formato aqui, que ele vem aqui, vai para o lado, desce, vai de volta, volta ao lado que ele estava e continua. Basicamente, esses aqui são os três pinos principais. Eles são pinos de segurança, como eu já havia dito, para fazer a dificultação do lockpicker. Porém, como nenhum sistema é seguro, sempre há uma falha neles. É possível de burlar a segurança que eles teoricamente trariam, né? Aqui eu peguei dois GIFs para que são bem autoexplicativos, que você já vai entender como que eles funcionam, tanto o pino normal quanto o pino de carretel, que é com certeza os que vocês mais vão ver. O serrilhado nem tanto vocês vão ver, acho que o terceiro mais famoso, depois dele o resto é mais raro de aparecer. Como vocês podem ver aqui, nós temos o pino comum, que é aquele que eu falei que é bem simples. Ele, quando a gente coloca a chave, ele vai levantar o pininho da chave e, consequentemente, vai pressionar a mola e vai deixar com que o pino guia levante. E a gente vai poder girar a chave porque ele vai estar nessa linha de alinhamento, né? Já o pino carretel é um pouquinho mais complexo. Como a gente pode ver, se a gente tentar girar a chave, a gente até que pode conseguir, porém ele fica por causa desse espacinho vazio nele, na hora que a gente tenta fazer um lockpick convencional, ele acaba enganchando na, na parte aqui do corpo da nossa fechadura, ele acaba não passando. Então a gente teria que levantar um pouquinho mais e para conseguir fazer o cilindro girar totalmente. Como eu tinha dito aqui nesse slide anterior, não são apenas os pinos guias que são dessa maneira, também tem os pinos de chave e os cilindros, porém são extremamente raros de aparecerem. E a única coisa que iria mudar seria que aqui no pino, por exemplo, aqui num pino de chave desse, se fosse um estilo carretel, como esse daqui, ele iria seguir o mesmo princípio, ele ia ficar preso da mesma maneira e basicamente isso. Os cilindros também, os cilindros existem uma menor variedade, mas também existe o serrilhado, existe o, o de carretel, e eles também seguem essa ideia aqui de prender na hora que a pessoa estiver tentando rotacionar, caso a pessoa não esteja utilizando a chave correta, né? Então chegamos infelizmente no final de mais uma aula. Essa aqui foi uma aula que eu achei bem interessante de fazer, porque a gente conseguiu entender toda a mecânica por trás de um cadeado. É um sistema simples, porém bem, digamos que bem pensado, que o cara que criou pensou na hora de desenvolver, e que para pessoas normais que não entendem assim, não sabem o que é lockpick, é algo que
É como se fosse uma magia negra, né? É um negócio assim. Caramba, como é que eu coloco uma chave com os dentinhos tal? Ele abre como, e quando eu coloco os dentinhos tal, ele não vai. É como a gente pode ver aqui nessa imagem aqui de frente, nessas duas imagens de frente, que eu escolhi que elas demonstram exatamente o que acontece, né? E também nesse slide aqui que a gente vê a chave incorreta e a chave correta sendo colocadas, né? Então, é basicamente isso. Aqui estão os meus contatos para você dar o feedback da aula e também sugerir alguma coisa. O meu Discord é p por hashtag 0555. Meu e-mail é davidp@gmail.com. Meu Telegram barra WhatsApp é mais 5584997545572. Até me enrolei aqui. E é basicamente isso, né? Então vou ficando por aqui. Pepe se despedindo. Fui. Tchau.